Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online. É uma alegria para a nossa igreja, para todos nós, tê-lo juntamente conosco. Nosso desejo é que você tenha uma experiência de culto, que Deus fale ao seu coração, que você, do íntimo do seu ser, celebre ao Senhor, cante a glória dele, Ele é digno, Ele é digno. Eu queria te convidar para orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Feche os olhos. Tente aquietar seu coração, silenciar seu coração nesse momento. Deus eterno, bendito, Criador de todas as coisas, te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo dom da vida, pela salvação em Cristo, pelas boas novas do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque aqui estamos hoje reunidos, ainda que virtualmente, estamos reunidos em concordância, em nome de Jesus, prestando ao Senhor esse culto. Porque entendemos, Senhor querido, bendito, que somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, o Senhor é o único digno do nosso culto, o Senhor é o único digno da nossa adoração. Portanto, Senhor, receba as nossas canções de louvor, receba, Deus. Ouça as nossas orações e fale conosco. Nós temos esse desejo, nós temos essa expectativa para esse momento, que a Tua palavra bendita fale aos nossos corações e produza em cada um de nós a bênção e a Tua vontade. O Senhor abençoe também cada pai. Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe cada pai, cada homem que o Senhor deu o privilégio de se assemelhando-se ao Senhor, ser pai também. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os exorte, que o Senhor seja sobre cada um deles. Recebe o nosso culto, a oração que fazemos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você celebre o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe. Fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica mais perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos falam. Caminho bom, pela bondade os guia, a perdi o santo dom, quererão consagrar-se pra suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar.
Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua bondade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar-te alegremente e sempre te honrar, oh glória. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som.
Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entonar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entonar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor. Nós estamos falando há algumas semanas sobre esperança. Essa é uma mensagem de uma série que nós estamos reafirmando que é bom ter esperança. Falamos de esperança a partir de várias perspectivas, a partir de várias realidades, mas com essa tônica, com essa afirmação. Bom é ter esperança. Falamos isso não porque negamos a realidade, não porque ignoramos as circunstâncias, não porque fechamos os olhos para os reveses da vida. Não é isso.
Nós só estamos dizendo que apesar das circunstâncias, apesar dos males que nos atingem, apesar de todos os reveses que a vida nos apresentam, nós dizemos que é bom ter esperança. Apesar disso, é bom ter esperança. Mas hoje eu gostaria de falar de esperança a partir da experiência de um profeta. Um dos profetas de Israel, um dos profetas da tradição judaico-cristã, que me fala muito ao coração e que eu particularmente me identifico muito, que é o profeta Jonas. Há um livro na Bíblia com esse nome, Livro do Profeta Jonas, 4 capítulos apenas, e que narra a experiência de um homem de Deus, um santo homem de Deus que era humano. E essa é uma coisa que me é preciosa em Jonas. Aliás, todos os heróis da Bíblia, apesar de feitos extraordinários, a Bíblia não esconde as suas falhas, não esconde a sua humanidade. O que me ensina, ensina para todos os que leem as Escrituras, que é possível sim ser um homem de Deus, ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus e ser ao mesmo tempo humano. Aliás, eu aventuro dizer que só é possível ser um santo, uma santa de Deus, se formos humanos. Porque ser santo, andar com Deus, isso acontece a partir ou para além da nossa humanidade, independente da nossa humanidade, de todas as incoerências que nós carregamos em nós mesmos enquanto seres humanos. E Jonas é esse profeta. Jonas recebe uma missão, uma tarefa de pregar uma mensagem de condenação, de juízo sobre uma cidade de Nínive, a cidade de Nínive. Mas no meio do caminho Jonas resolve mudar sua rota, não obedecer a Deus. Ele decide não fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Como profeta ele não tinha essa opção. Profetas são aqueles homens e mulheres que resolveram abrir mão de si mesmo, da sua vontade, da sua voz, para ser voz de Deus. Jonas não poderia ter dito não a Deus. Ele disse. Enquanto ser humano, ele resolveu não obedecer a Deus e tomou outro rumo na vida dele. No meio do caminho há um problema. Eu não queria me deter a toda a história de Jonas, apenas ao capítulo 2. Mas há um problema. Ele toma um barco e resolve ir para outra cidade, para a cidade de Tarsis. E no meio do caminho, uma tempestade obrigou Jonas a assumir a sua culpa. Ele foi lançado ao mar. E sendo lançado ao mar, a história conta que um grande peixe engoliu Jonas e levou Jonas para as profundezas. E a oração de Jonas, que é o que está no capítulo 12, que eu quero chamar a atenção hoje, é justamente sobre a oração de Jonas. Ela começa da seguinte forma. Livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 2, diz assim: de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E a oração segue. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com o cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E termina. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A história de Jonas segue, mas eu queria me deter apenas a essa oração, que eu acho extraordinária. Extraordinária. Talvez dos textos bíblicos, esse é o que eu mais me identifico, essa oração. Cada palavra de Jonas, cada forma como ele organiza a sua mensagem, mas sobretudo, como Jonas olha para Deus. A percepção, como Jonas percebe Deus, ele colocou nessa oração aqui.
E talvez, se fôssemos resumir toda essa percepção de Jonas sobre Deus nessa oração, poderíamos dizer que Jonas crê em um Deus misericordioso. Misericordioso. A gente poderia ficar pensando em várias perspectivas sobre Jonas, discutir várias questões, mas eu gostaria de discutir a partir dessa ideia de que Jonas é um homem como a gente, um homem sujeito às mesmas incoerências, mesmos altos e baixos que nós passamos. Jonas é esse que caminha no chão da vida, exposto a tudo o que a vida oferece. Nós poderíamos dizer que Jonas, como um profeta, como um homem de Deus, que recebeu uma ordem de Deus e descumpriu, ele pagou pelo preço da sua desobediência. E foi justamente a sua desobediência que o levou à barriga do peixe, àquela situação. Bem verdade é que nós muitas vezes nos deparamos com situações assim. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha dito que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E é justamente essa incoerência do bem, de sabermos o bem, de sabermos o que é o correto, de ouvirmos a voz de Deus, de discernirmos a vontade de Deus e ainda assim fazer aquilo que contraria o bem, que contraria a vontade de Deus, e fazemos coisas que nem sempre agradam a Deus. Isso é típico de nós, seres humanos. Nem sempre nós agradamos a Deus, nem sempre fazemos aquilo que é a vontade de Deus. E essa escolha, essa decisão, essa opção, esse caminho que tomamos, muitas vezes nos leva a arcar com consequências. Nós vivemos em um mundo consequente. Vivemos em um mundo onde não tem como escolher, fazermos escolhas e estarmos livres das consequências delas. Nós fazemos escolhas e sofremos, sempre sofremos com as consequências das nossas escolhas. Cedo ou tarde, a lei da semeadura se cumpre. O que nós plantamos, nós colhemos. A minha verdade é que Jonas estava, por aquela escolha dele, dentro da barriga do peixe. E são muitas as causas que nos colocam dentro da barriga de um peixe qualquer. É sobre isso que eu queria falar. Nós vivemos nesse mundo em que muitas coisas nos colocam em uma situação de apuros, de caos, de dificuldade. Jonas foi a desobediência, mas podem ter sido nossos erros, as nossas escolhas, nossas condições existenciais, as próprias contingências da vida. A verdade é que muitas vezes nos deparamos dentro da barriga de um peixe qualquer, dentro de uma situação caótica. Jonas vai descrevendo até muito poética aquela experiência dele, mas a verdade é que muito parecido com Jonas, muito semelhante a essa sensação de Jonas, nós muitas vezes nos encontramos dentro da barriga do peixe, sufocados, presos, aprisionados, sem conseguir ver perspectivas. A vida nos coloca dentro de situações como essas. E ali, preso, com a situação de quase morte, de uma situação de não conseguir enxergar possibilidades, num beco sem saída, o que Jonas nos ensina é que mesmo naquela situação ele crê em um Deus que ouve orações. E eu gosto, como eu falei, do início do capítulo 2 que fala: de dentro da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor. Não importa muito bem os motivos pelos quais você se encontra dentro da barriga de um peixe. Não importa. Pode ser, como eu falei, a contingência da vida, você não escolheu, você não optou, mas enfim, você se deparou em uma situação difícil. Pode ser até as suas escolhas, você escolheu mal, você errou, alguém te colocou ali, você pode ter nascido com a situação que faz com que você sinta que essa situação do seu próprio nascimento, a situação que lhe é natural, tenha te colocado em uma situação difícil, em uma condição muito difícil. Não importa. O que importa aqui é que Deus ouve as nossas orações mesmo em meio ao caos. Deus ouve as nossas orações. Mesmo diante de situações conturbadas, mesmo diante de situações difíceis. A primeira coisa que essa oração de Jonas, esse capítulo 2, nos ensina é que Deus ouve as nossas orações. Deus nos ouve. Situações caóticas, nós poderíamos dizer que são aquelas situações em que nos fazem nos sentir abandonados, situações que fazem com que a gente se sinta rejeitado, situações que fazem com que a gente se sinta angustiado, sem perspectiva, sem esperança. Essas são as situações caóticas que a vida nos oferece. Mas, como eu disse, mesmo diante dessas circunstâncias,
nós temos um Deus que está presente, um Deus que nos ouve, um Deus que está próximo. E isso é muito bom a gente saber disso, porque nos ajuda a compreender mais sobre a misericórdia de Deus. A gente pensa algo muito equivocado. A gente pensa que Deus nos ouve porque nós somos bons, ou porque nós merecemos, ou porque nós acertamos, porque somos dignos, acertamos o suficiente para termos condições de sermos ouvidos por Deus. Mas isso anda na contramão da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos ouve, que Deus nos abençoa, que Ele nos acolhe, que Ele nos dá novas oportunidades, que Ele nos enche de esperança por pura graça. A verdade é que Ele é misericordioso porque Ele é gracioso conosco. E é a graça de Deus que nos alcança e faz com que, mesmo sendo santo, bendito e eterno, o Deus vive verdadeiro ouça as nossas orações. De pessoas falhas, de pessoas que erram, de pessoas que não fazem a vontade de Deus, Ele ainda assim nos ouve. Isso é misericórdia e graça. Bom, a bem verdade é que dentro da barriga de peixe, Jonas não apenas orou ao Senhor, Jonas foi ouvido pelo Senhor. O Senhor ouviu Jonas. O Senhor se aproximou de Jonas. Tem um versículo muito, muito precioso, em Romanos capítulo 4, versículo 8, que falando sobre Abraão, Paulo fala o seguinte, que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Eu gosto desse texto, porque ali nos ajuda a compreender tanto essa situação das circunstâncias da vida contra a nossa dependência de Deus. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. O que aconteceu com Abraão? Mesmo diante de todas as circunstâncias, quem já leu a vida de Abraão, quem já leu a história de Abraão, sabe que tudo apontava para Abraão não ter esperança. Já era de idade avançada, ele e sua esposa, estéril, e ainda assim Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e ele teve na velhice. Toda a circunstância, tudo aquilo que Abraão poderia depositar sua esperança era contra ele. Mas ele creu. E a esperança dele foi a partir da fé. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. É o que aconteceu com Jonas aqui. Ele olhava para o seu redor, todas as suas circunstâncias diriam para ele que ele não precisava, ele não poderia ter, não tinha como ter esperança. Mas ele creu. E a esperança dele estava baseada em um Deus misericordioso. Contra toda a esperança, em esperança creu. É o que nós precisamos fazer. Quando todas as circunstâncias estiverem contra a gente, tudo ao nosso redor fizer um complô contra a gente, quando a sensação for de que estamos na barriga de um peixe, não apenas na barriga de um peixe, na barriga de um peixe no fundo do mar, com a sensação de que tudo está se envolvendo e nós estamos quase nos afogando, contra essa esperança nós precisamos depositar a nossa esperança em Deus e crer que nosso Deus é misericordioso e que nos ouve. E nos ouvindo, Ele vem ao nosso socorro. E dessa experiência eu acho que a gente pode aprender algumas coisas. Primeiro, mesmo dentro de um ventre de um peixe qualquer, Deus te ouve. Ele sempre te ouve. Ele sempre vai te ouvir. E isso não depende de você, depende dele. Porque Jonas, poderíamos argumentar, foi um desobediente. E Jonas nada mais está do que colhendo as consequências das suas escolhas. Ele errou, está pagando por isso. É verdade. Mas o nosso Deus sempre nos ouve, ainda quando estivermos experimentando fruto dos nossos erros. Deus nos ouve, Ele é misericordioso. Se vivemos em um mundo consequente, nós adoramos a um Deus que é misericordioso e sobre as nossas consequências derrama graça. Mesmo dentro da barriga de um peixe qualquer, Deus vai te ouvir, Ele sempre te ouve. Segunda coisa é que sempre haverá na graça de Deus um lugar para um coração quebrantado. Sempre haverá. Você pode olhar para você e falar, não, mas eu não mereço que Deus não me ouça, eu não sou digno, eu não faço por onde. E eu poderia te dizer que tudo isso é verdade. Mas é verdade também que Deus te ouve em graça. E na graça de Deus você não tem mérito, e Deus sabe que você não tem mérito. Você não vai conseguir acertar sempre, você pode prometer, não, essa foi a última vez,
Não vou fazer nunca mais. E eu imagino Deus rindo para você, falando, filho, filha, eu sei que você vai fazer de novo, mas ainda assim eu te amo e eu vou te dar uma nova oportunidade. Há quem pense que pensar assim, dessa forma, de um Deus que nos dá sempre novas oportunidades, é uma desculpa para continuarmos fazendo errado, mas eu penso o contrário. Eu penso que quanto mais Deus nos abraça na sua graça, mais os nossos corações se enchem de alegria, de gratidão e de um desejo profundo e sincero de agradar ao nosso Deus. E por isso nós vamos imprimir toda a força necessária para não mais cometermos aquele erro. Mas aí João fala, filhinhos, não pequeis, contudo, se pecares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é aquele que está sempre ao lado do Pai, intercedendo por você. Ele é aquele que torce para que você não fale. Filhinhos, não pequem. Mas ele sabe que nós somos falhos, fracos. Que mesmo saindo da barriga de um peixe, nós podemos criar situações para voltarmos para lá. Ele sabe disso. Mas todas as vezes que nos aproximarmos dele com o coração quebrantado, em sinceridade, em espírito e em verdade, a graça vai nos alcançar e vai nos colocar de pé em terra firme novamente. Esse é o Deus que nós acreditamos, é o Deus gracioso, que nos convida a abandonar o pecado, porque o pecado é ruim, porque o pecado não presta, porque o pecado faz mal. E ele nos dá a esperança de uma vida em santidade, esperança de uma vida nova em Cristo Jesus. Por fim, eu acho que a última coisa que a gente aprende aí é que a salvação sempre vem do Senhor. É a conclusão final de Jonas. A salvação vem do Senhor. Eu não sei em que peixe você está dentro, não sei. Eu não sei qual é a sua situação agora, a sua realidade. Eu não sei o que é que está roubando a sua esperança ou tentando roubá-la. O que eu sei é que a salvação que você precisa, seja a cura da alma, seja um perdão, seja a liberdade da culpa, seja novos rumos para a sua vida acadêmica, profissional, se é a paz que você está precisando na sua família, na sua alma, não sei. O que eu sei é que a salvação que você precisa virá do Senhor, sempre vem do Senhor. Independente de qual seja o meio que ele vai utilizar, mas a origem, a gênesis, o princípio de toda a salvação que nos alcança vem do Senhor. A salvação sempre vem do Senhor. E ele sempre nos colocará de novo em terra firme, porque esse é o desejo do nosso Deus. Eu amo Jonas por conta disso, porque mesmo Jonas sendo terrivelmente humano, como somos, nós cremos em um Deus que é infinitamente gracioso para nos dar novas oportunidades. E todas as vezes que estivermos em um mar revolto, dentro da barriga do peixe, a salvação virá dele e ele abrirá portas para nos encher de esperança. Nós cremos que mesmo em meio ao caos, nós podemos ter esperança, porque a salvação vem do Senhor e a salvação do Senhor consegue transpor qualquer barreira que um caos imponha sobre você. Ele pode superá-la, ele pode abrir novos rumos, ele pode fazer nova todas as coisas. Eu creio nisso, isso me dá esperança. Eu quero te convidar para crer também, porque uma vez crendo nisso, que a salvação vem de um Deus gracioso e misericordioso, você vai ter esperança, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente de que ventre de peixe você esteja. A salvação sempre vem do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoadora e que Ele faça de você uma bênção, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça,